E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é Rui. E neste vídeo mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária. Bem, se você acompanha o canal desde o início, que é recente o canal, você sabe que eu não usava microfone. Então, a partir de hoje, eu tenho um microfone finalmente, e eu espero que o áudio saia melhor. Tá sendo cobrado muito lá no Instagram. Aliás, se você não segue o Instagram, o link tá na descrição. Cobrado muito sobre o áudio, que eu usava o áudio do notebook e não ficava lá essas coisas. Então eu espero que agora o áudio esteja satisfatório. E é isso. Se você está assistindo isso não é um podcast, isso é um vídeo sobre matemática, tá certo? Então vamos lá. Antes de começar a questão, aquele pedido de like e a sua inscrição, obviamente, para dar aquela ajuda. Bem, é o seguinte, vamos começar aqui. É o seguinte, é a questão 24 da Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, edição de 2019, e ela diz o seguinte: determine, tá? Quantos são os triângulos que satisfazem duas condições? A medida de alfa em graus é racional, e esse alfa aí que ele pede para ser racional é um ângulo interno de algum triângulo de lados inteiros. Bem, o que é que você poderia fazer para resolver essa questão? A questão de marcar, tá? Os gabaritos são 3, 4, 5 e 6. Tem essas quatro opções. 3, 4, 5, 6, são essas quatro opções. E você poderia fazer por tentativa, ou pelo menos tentar fazer por tentativa. De cara, um triângulo que resolve isso, que satisfaz isso, né? É um triângulo pitagórico, aquele triângulo famoso, que tem lados hipotenusa 5, lado 3, aqui 4. Bem, satisfaz fácil, então alfa igual a 90, sai fácil. Outro que sai fácil é qualquer triângulo equilátero. Se você pegar aqui, todos os lados menos 60, só precisa desse aqui. E sei lá, vou botar aqui 7, 7, 7. Beleza. Então, alfa igual a 60 resolve. Mas qual é o problema? É porque eu teria que ficar pensando em vários triângulos para resolver. Esses aqui são os mais óbvios possíveis. Um triângulo retângulo e um triângulo equilátero. E aí? Será que existe um escaleno? Será que existe mais de um se for escaleno? Será que outro triângulo resolve? E aí você por tentativa, essa questão não sai. A não ser que você fique fazendo várias contas e dê sorte. Mas ainda assim, você teria que mostrar que os outros que você não achou não servem. Tudo bem que a questão é de marcar. Então já não tem gabarito 2, então você sabe que tem mais de 2. Mas quantos são? Bem, um jeito de fazer essa questão, o jeito que eu pensei em fazer essa questão foi usando um teorema. Um teorema que mata essa questão rapidamente. Se você conhece esse teorema, então provavelmente você já sabe fazer essa questão, tá? Se você não conhece, eu vou apresentar agora para você, porque é um teorema bem interessante. Bem, ele diz o seguinte: se alfa pertence aos racionais, tá? Se alfa pertence aos racionais e o cosseno de alfa também pertence aos racionais, então, e aqui é onde a gente mata a questão, nessa tese aqui, então o cosseno de alfa pertence a um conjunto específico. Um conjunto que tem menos 1 sobre 2, 0, 1 sobre 2 antes, e 1. Esse conjuntinho aí, tá? É um teorema bem interessante, na verdade é um teorema que dá até para demonstrar, e eu vou demonstrar ele numa aula futura, não quero que esse vídeo fique longo, e vai ter uma aula só sobre esse teorema aí que afirma que se o ângulo é racional e o cosseno dele é racional, então obrigatoriamente o cosseno pertence a esse conjuntinho aí. E esse conjuntinho aí a gente sabe quanto é que vale o cosseno em cada um desses lugares. E mais ainda, a gente sabe que é um triângulo, então no máximo aí, estourando, o ângulo é menor do que 180, tá certo? Então a gente trabalha aí com intervalo fechado em 0 e aberto em π, ou se você preferir, como é em graus, em 180. Bem, a partir desse teorema, você pode me perguntar
como é que eu sei que o cosseno de alfa é racional? Bem, pega aí um triângulo qualquer, tá? Pega aí um triângulo qualquer, tá? Vamos pegar esse triângulo aqui, que parece que é equilátero, mas ele não é. É um triângulo qualquer. E pega aqui dentro um ângulo alfa, tá? E aqui tu vai chamar de A, de B, de C. E o mais importante, você sabe que os ângulos todos, os lados todos são inteiros. Então, se você usar aqui lei dos cossenos, isso vai ficar o quê? Isso vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, né? Vezes o cosseno de alfa. Bem, isola alfa. Isola alfa. Passa tudo para o outro lado e depois passa esse cara aqui dividindo. Tá certo? A gente pode fazer isso. Então, o cosseno de alfa vai ficar igual a ao quadrado menos b ao quadrado menos c ao quadrado sobre menos 2bc. Ora, a é inteiro, então a ao quadrado é inteiro. O mesmo vale para b, o mesmo vale para c. Então, o nosso numerador é inteiro. E embaixo a gente tem menos 2 que é inteiro, b que é inteiro e c que é inteiro. O produto de tudo é um número inteiro, então embaixo também é um número inteiro. Então, a gente tem o numerador inteiro, o denominador inteiro. Então, isso aqui, obviamente, pertence aos racionais. Então, nossa condição aqui, se alfa é racional, a gente tem satisfeita. E a segunda condição, e o cosseno de alfa é racional, a gente também tem satisfeita. A gente acabou de mostrar aqui. Então, a gente pode afirmar que o cosseno de alfa pertence a esse conjunto. E agora a gente limitou nosso conjunto, nossos valores de alfa, a quais valores? Bem, alfa pode ser alfa, no caso alfa, deixa eu apertar aqui porque eu coloquei errado. Então, alfa pertence a o conjunto. Vamos lá, onde é que alfa, o cosseno de alfa é menos 1? Bem, ele é menos 1 em π. Só que não existe só se for triângulo degenerado, né? Seria uma reta, então não faz sentido. Então, tudo bem, a gente passa. Qual o cosseno de alfa que é igual a menos 1 sobre 2? Bem, menos 1 sobre 2, o cosseno de alfa é o simétrico, tá? Ao que, se desenhar o círculo trigonométrico aqui, a gente tem aqui 30 graus, que é onde o cosseno vale, na verdade, não, né? 60 graus é onde ele vale 1/2 cosseno, não é? 60. Se você traçar aqui o simétrico e fizer 180 menos 60, que vai dar 120, tá? É onde ele vale menos 1 sobre 2. Então aqui a gente tem 120 graus. O próximo, 0. O 0 ele vale em alfa igual a 0, mas um triângulo não pode ter ângulo interno com valor 0, com valor nulo. Então a gente passa para 90. E o último é 1/2, né? Que vale 60. Na verdade, o último seria 1. E outra coisa, eu falei besteira, né? Porque o 1 é que ele seria o alfa igual a 90 graus. E o alfa igual a 0 graus, o ângulo nulo, e não pode. 1/2 é... O 0 é exatamente 90 e o 1/2 a gente já sabe que é 60. Vamos só conferir, o menos 1 não dá, porque teria que ser π o ângulo. E a gente está trabalhando com alfa pertencente, porque ele é um triângulo, né? Pertencente ao intervalo aberto. Eu acho que até falei fechado lá um pouquinho mais atrás, mas agora estou me corrigindo. 0, 180 graus. Ele pertence a esse intervalo aqui, aberto. Então, o alfa aqui vale 120. No 0, ele vale π sobre 2, que é 90. No 1/2 ele vale 60. E no 1 ele vale quanto? No 1 ele vale 0. Que não dá, né?
Então esses valores aqui a gente só esquece. E a gente fica com esses três. Tá, a gente já viu que 90 graus tá tudo bem, porque a gente tem o triângulo pitagórico, 60 graus tem o triângulo equilátero. Falta mostrar que existe um triângulo com um ângulo interno de 120. Mas é fácil. Por quê? Porque a gente sabe a lei dos cossenos. Então, o triângulo que eu pensei para resolver o problema e para mostrar que existe é um triângulozinho. Desenhar ele assim. Nem vai estar com a angulação certa, mas tá tudo bem. Vocês vão me perdoar. É um triângulo que aqui vale 120, como a gente quer. O lado aqui maior, que seria esse aqui, oposto ao ângulo, vale, pode botar 14. E os outros dois valeriam 6 e 10. Pela lei dos cossenos, 14 ao quadrado dá 196. Isso aqui tem que ser igual a 100 mais 36, tá? Menos 2 vezes 10 vezes 6, vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. Então aqui vai ficar 196 igual a 100, aqui dá 136, aqui dá 136, aqui o menos com menos dá mais e o 2 cancela. Então aqui vai ficar mais 60. E pronto, né? Mais 60 e acabou. 196. Então a resposta aqui é quantos valores, respondendo a pergunta, quantos valores satisfazem isso? São 3 valores. 3 valores não, né? 3 triângulos. 3 triângulos. Eu acredito que o gabarito seja letra A. Se não for letra A, é alguma letra que diz 3, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Uma questão diferente, não tão difícil, se você souber esse teorema. E que, bem, a partir do teorema ela sai facilmente, você conhecendo as propriedades de trigonometria básica. Eu agradeço a sua atenção, obrigado por me ouvir, espero que tenham me ouvido muito bem. Eu estou animado com esse microfone. Então eu espero que o som realmente esteja bom e que vocês tenham entendido a questão, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera, e valeu!